Um homem que aceitou um grande desafio junto à CE Equatorial no Rio Grande do Sul. Vamos entender os principais desafios da distribuição de energia elétrica no estado e o que esperar do grupo para este ano. Eu sou Orestes de Andrade Júnior e o Poder RS está no ar. O Poder RS tem o apoio de BRDE, Crédito para Inovar e Desenvolver, ou a BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Quinta do Morgado, suco de uva puro é Quinta do Morgado. Pensou em inovação? Vem para a Ubra, o vestibular 2025 ainda está on. Armazém Bom Gado, descubra o verdadeiro sabor da qualidade. Vinhos do Mundo, que tem mais de 1.000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. E Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa, empreendimento 6x1, impressionante. Fale lá com o Grupo PS, com o Alfredo PS e garanta uma das grandes oportunidades que o Grupo PS está oferecendo no Marco Life Complex. Vamos começar o programa de hoje com um recado do nosso Banco Regional de Desenvolvimento Econômico, o BRDE. Pode rodar. É bom saber que nos momentos que mais precisamos, temos o parceiro certo. Ou mais de um parceiro, né, filhão? BRDE, o banco que está sempre um passo à frente, é o mesmo que está sempre ao seu lado. Hoje eu recebo o diretor-presidente da CE Equatorial, Riberto Barbaneira, ele que estava à frente do grupo durante as enchentes de maio do ano passado, veio de Goiás para comandar o grupo no Rio Grande do Sul. É paulista, eu vou saber aqui de onde que ele veio. Essa é mais uma história de alguém que vem de fora do estado, conhece a nossa cultura, vive ela para ajudar no nosso desenvolvimento. As últimas vezes, presidente, que a gente se encontrou, não foi numa boa hora, né? Foi lá nas coletivas, né? Antes das enchentes de maio, inclusive, né? Numa crise, né, que a gente passou com temporais, né, que Porto Alegre sofreu, talvez um dos maiores temporais da história de Porto Alegre, que afetou muito a rede elétrica. A CE, né, tratou do assunto com muita transparência, né, de forma direta, e o senhor foi para a linha de frente. Recém tinha chegado, né, meses antes aqui em Porto Alegre. Perfeito. Então, naquelas coletivas tensas, a gente, né, conversou na forma de eu perguntando, o senhor respondendo, e desde lá eu fiz um convite para estar aqui no nosso cenário do Poder RS, para a gente lhe conhecer um pouco melhor e falar um pouco desse grande grupo da CE Equatorial, que sofre muito nas redes sociais, todo mundo adora, né, falar mal da CE Equatorial, mas que está fazendo um trabalho que agora, inclusive, já está tendo muito reconhecimento, né, dos gaúchos, especialmente aqui de quem mora em Porto Alegre e na região metropolitana. Então, finalmente, bem-vindo ao Poder RS. Obrigado, Orestes, obrigado pela oportunidade, a você e a todo o pessoal da TV. É sempre um prazer muito grande poder participar. De fato, esse convite aconteceu no ano passado, num momento, um ano que foi muito particular e um ano de muita turbulência, mas hoje a gente tem o prazer enorme de estar aqui, de atender ao teu convite. E sempre para nós é uma excelente oportunidade para conversar com os nossos clientes, a população em geral, e levar um pouco mais de informação. O setor elétrico ele é um setor muito complexo, de difícil entendimento de como ele atua, e para nós poder estar aqui e prestar essas informações é sempre uma oportunidade e a gente agradece muito por isso. Imagina, eu que agradeço. Vamos começar te apresentando. Então, assim, é paulista, nasceu em São Paulo, qual é a tua trajetória no setor elétrico? Eu sei que é grande. Vamos lá, vou tentar resumir aqui. São 42 anos de setor elétrico. Eu nasci na cidade no interior de São Paulo, uma cidade chamada Rio Claro. Rio Claro. Fica a 180 quilômetros aproximadamente da capital São Paulo, região ali de Campinas, um pouco para frente. Nasci, fui criado lá. Comecei no mundo da eletricidade já fazendo colégio técnico, eu formei técnico em eletrotécnica e em eletrônica e em 1983, eu tinha 17 anos, eu prestei um concurso público para entrar na CESP, que é a co-irmã da CE aqui, era tudo estatal também na época,
e ingressei. E entrou com 17 anos. Com 17 anos eu entrei como estagiário e depois de um ano de estágio eu fui efetivado num outro concurso como eletricista. Eu comecei a minha carreira no setor elétrico como eletricista, esse eletricista que roda nas caminhonetes na rua aí, atende ocorrência. E Uma dúvida antes, um parêntese. Sempre quis ser isso? Sempre. Quando queria trabalhar? Sempre, Por quê? sempre. Eu tinha 14 anos na 8ª série da época, né? Era a nomenclatura da época, e eu fiz o meu primeiro curso de instalação predial, de instalação elétrica predial. Eu sempre gostei de trabalhar com eletricidade. E aí, quando eu fui me tornando mais adulto, o tempo foi passando, eu fui para o curso técnico, do curso técnico depois eu fui para engenharia, pós-graduação, enfim. E essa oportunidade na CESP, Rio Claro, onde eu sou nascido, era uma das cidades subsede da CESP, vamos dizer assim, né? A sede ficava, obviamente, na capital São Paulo, mas toda a parte de engenharia, de manutenção, ficava em Rio Claro. Então, era uma cidade que hospedava uma estrutura muito grande da CESP. E isso chamava a atenção. E eu, gostando do assunto, me inscrevi para esse concurso público, tive a felicidade de ser aprovado, ingressei e comecei a trabalhar como eletricista. Durante quanto tempo trabalhou como eletricista? Eu trabalhei como eletricista há 3 anos. 3 anos. 3 anos, depois eu estava na conclusão do curso técnico já. Eu migrei para dentro do centro de operação, o centro de operação da distribuidora, é o coração dela, onde coordena todas as atividades de campo e tudo mais. E depois eu ingressei na engenharia, depois eu fui trabalhar na construção de subestações, de linhas de transmissão, ainda no ambiente estatal, no ambiente público. E quando foi me formei em engenheiro em 1994. A engenheiro elétrico. Engenheiro eletricista, nas duas modalidades. Eu tenho especialização tanto na área elétrica quanto na área de eletrônica. Eu fiz as duas. E aí, quando foi em 98, veio o programa de privatização, na época do governo federal Fernando Henrique, e a CESP foi particionada. Geração, transmissão e distribuição foram separadas, como aconteceu na CE, é o mesmo modelo, né? Ele é federal. E eu fiquei na distribuidora. E a distribuidora da CESP virou uma empresa que até hoje atua em São Paulo, no interior, chamada Electro. E eu fiquei na Electro, trabalhando na Electro. Isso foi em 98, eu fiquei até 2007. 2007 eu recebo um convite para trabalhar na CPFL, o grupo CPFL é o grupo que detém o controle aqui da RGE, que é a nossa co-irmã aqui, né? Trabalhei na CPFL até 2014. Em 2012 eu tive uma breve passagem por aqui, em Caxias, na época a sede da RGE era lá. Em Caxias do Sul. Eu tive uma passagem muito rápida ali e... Quando foi em 2014, eu recebi um convite do Grupo Energisa, um outro grupo que atua no setor também, e assumi a presidência da Energisa em Tocantins e fui para Palmas. Fui morar em Palmas, fiquei 2 anos em Palmas, à frente da empresa de lá, da distribuidora do Tocantins, e fui convidado para ir para o Mato Grosso, no mesmo Grupo Energisa. Fui para o Mato Grosso, residi em Cuiabá, fiquei 6 anos e meio, praticamente quase 7 anos à frente da empresa em Cuiabá, no Mato Grosso. Quando foi em dezembro de 22, já bem mais próximo agora, o Grupo Equatorial adquiriu a concessão da Enel em Goiânia, em Goiás, com sede em Goiânia. E aí eles tinham acompanhado o meu trabalho ali e tal, e me convidaram para ir para Goiás. E eu fui para Goiás, aceitei o convite do Grupo Equatorial, fui para Goiás e comecei a trabalhar sediado em Goiânia. Eu cheguei em janeiro de 23 no Grupo Equatorial, então eu completei agora em janeiro 2 anos de Grupo Equatorial. 42 de setor elétrico, desde os meus 17, hoje eu estou com 59. 23 eu chego em janeiro em Goiânia, começando a trabalhar ali na Equatorial Goiás. E quando chegou em agosto, em junho de 23, teve um evento climático muito forte aqui no estado. Em julho teve outro. Quando foi em agosto, o Grupo Equatorial me chamou e falou, olha, nós vamos precisar de você no Rio Grande do Sul, porque o desafio é muito grande e nós vamos precisar levar você para lá.
Eu mal tinha chegado em Goiás, fazia 6 meses que eu estava lá. Falei, mas não, nem esquentei a cadeira aqui, né? Mas, não, o desafio é lá, eu aceitei prontamente e vim. Cheguei aqui em agosto de 23. Setembro de 23 eu digo que eu fui batizado, porque já teve uma primeira tempestade muito forte. Teve. No Vale do Taquari aqui e tudo mais, que também pegou nossa área de concessão. Novembro de 23 teve outro. Janeiro de 24 teve aquela tempestade que considera-se que foi a pior de Porto Alegre. Isso. Mais de 3 mil árvores caíram na cidade, aquela coisa toda, foi muito severo. Foi quando a gente começou as coletivas, que nós fomos para frente para explicar, e a gente pode falar um pouquinho mais disso depois dessa decisão. Muitos bairros ficaram uma semana sem luz. Muitos bairros ficaram em até 10, 12 dias sem energia elétrica naquela oportunidade. Depois nós tivemos um evento em março, novamente bastante crítico. Maio, as enchentes que ficaram famosas, conhecidas mundialmente. Aquilo que eu conheço, pelo que vejo, a maior catástrofe da história do Brasil em termos de evento climático. Não conheço nada parecido com aquilo que aconteceu. E depois nós tivemos, depois de maio, nós tivemos temporais em junho, em agosto, em setembro, em dezembro. E o último mais forte foi exatamente na virada, no dia 1º de janeiro, para esse ano nós tivemos também. Mas o bom disso tudo é que esses últimos 3 meses aqui de 2025, primeiros desse ano, tem nos mostrado uma outra realidade. Eu acho que a gente vem trabalhando muito forte, a gente pode falar um pouco disso para levar informação. Mas, de forma muito rápida, essa é a trajetória. São 42 anos de setor elétrico. Já podia estar aposentado. Já poderia estar aposentado. Tranquilo. E não, está aqui, enfrentando esse desafio gigantesco. E uma carreira construída, graças a Deus, eu tive a oportunidade de passar por todas as áreas de uma distribuidora. Isso é importante, né? Do eletricista ao centro de operação, à agência de atendimento, área comercial, área de engenharia, área de obras. Isso dá uma visão para a gente bastante ampla da distribuidora. Por que o senhor vira gestor? Eu sempre gostei muito de liderar, de estar à frente, de estar trabalhando em equipe e tudo mais. Isso sempre foi Eu sou formado em engenharia, com algumas especializações na área de recursos humanos, em gestão de pessoas, e é um tema que me apaixona. Eu me apaixonei por isso. Eu gosto demais de estar com pessoas, de estar à frente, de estar realizando. É uma sensação. E aí, quando eu ingressei na carreira de gestor, eu tinha aí aproximadamente uns 8 anos de empresa. Foi quando eu tive a primeira oportunidade, ainda na crescente da minha carreira, e fiz essa opção. E aí o grande desafio, né, Orestes, o gestor você vira gestor naquele momento que você deixa de entregar resultado pelo seu próprio esforço e passa a entregar resultado pelo esforço dos outros. É verdade. Né? É quando você tem que inspirar as pessoas a entregar o seu melhor, a acreditar naquilo que você visualiza. Dá segurança, né, para as pessoas poderem trabalhar bem. Que as pessoas podem exercer essa confiança mútua. A gente tem uma visão colocada por time da CE Equatorial aqui no primeiro dia que eu cheguei, o que eu sonho para essa empresa. E aí a arte de trazer todo mundo a sonhar junto e a gente conseguir realizar esse sonho. Nós estamos nessa trajetória e vamos chegar lá, tenho certeza. Muito bom, que baita trajetória. Acho que é importante, né, a gente conhecer um pouco da história de quem está gerindo uma grande companhia como essa. Quando o senhor chegou aqui, claro que tem esses eventos climáticos, depois a gente vai falar um pouco mais sobre eles. Como é que estava organizada a CE Equatorial? Vamos lá. Na verdade, e acho que é muito importante isso, como é que a gente chegou aqui, né? O que aconteceu? Vamos relembrar. Eu acho que até vale falar um pouco da história, né? Porque pouca gente se dá conta de alguns detalhes muito importantes. Então, assim, a ACE pública, estatal ainda, ao contrário da RGE e da S-Sul, que assumiram outras regiões de concessão aqui no estado, a ACE, aqui Porto Alegre, região de Porto Alegre, Zona Sul e Litoral, essa basicamente é a área de concessão, né, da ACE, ela ficou por absoluta falta de disponibilidade de caixa, né, durante muito tempo, décadas sem investir o que era necessário. Ao contrário do que foi feito lá na minha região, por exemplo, que é a região das Missões, onde a RGE sempre investiu muito e aí foi recuperando. Então a gente ficou muito tempo para trás.
quando a Equatorial assume aqui a CE, encontra um passivo e uma empresa, né, com condições muito defasadas. Que condições eram estas para a gente lembrar quem está nos assistindo, colocar todo mundo na mesma página? Existe uma somatória de variáveis, de fatores aqui. A CE, o Grupo Equatorial, quando chega na CE, quando chega no Rio Grande do Sul e assume o controle da CE, a gente precisa lembrar o seguinte: a CE estatal, vamos falar só da distribuidora, né, Tá. que atendia o estado todo. Né? Há 25 anos atrás foi tomada a decisão da privatização aqui. A CE foi dividida em 3 empresas. Uma empresa foi privatizada, que a CPFL adquiriu, é a RGE. Outra empresa foi adquirida pela AES, o Grupo AES americano, que foi a AES Sul. E a terceira ficou de posse do poder público. Né? Ela permaneceu pública, que é a CE. E nós tínhamos uma empresa que atuava no estado todo, foi dividida em 3, ou seja, cada uma ficou com praticamente 1/3 da sua receita. A divisão foi feita de tal forma que as 3 empresas fossem mais ou menos equivalentes. Só que para viabilizar a privatização de RGE e AES, todas as empresas têm questões jurídicas, passivos e tudo mais. Tudo isso foi transbordado para dentro permaneceu na CE para viabilizar que essas outras 2 empresas pudessem ser privatizadas de uma forma saneada. Isso é importante. Então, a CE, como ela é hoje, ela se torna uma empresa com 1/3 da receita e 100% dos problemas, dos passivos, inclusive. Sim. Isso lá há 25 anos. Isso desde lá, vindo de lá. A CE pública, ela fica com isso, com 1/3 da receita e todo o passivo. Isso tem que ser administrado pelo governo estadual, né? E isso vai tirando a capacidade do governo de poder manter os investimentos necessários e que um negócio de distribuição, ele é de capital intensivo. Você precisa investir muito investimento para poder fazer com que a rede elétrica se mantenha em condições de suportar o desenvolvimento. Quando você para de investir, o crescimento vai continuar a ponto de chegar no limite onde o sistema elétrico não suporta mais esse crescimento. E isso aconteceu na CE. E ao longo desses 25 anos, 22 anos, o que acontece? Os ativos dessas distribuidoras que começou o investimento, como você colocou, na tua região. Então, essa região do interior, que não é área de concessão da CE, ela tem nada, 22 anos de investimento de iniciativa privada, enquanto que nesses 22 anos, essas regiões elas prosperavam e melhoravam em termos de investimento, na CE estatal continuava degradando. Então, nós temos hoje uma rede elétrica, um sistema elétrico, 22 anos, no mínimo, defasado da nossa co-irmã que atua aqui do lado. E a comparação, ela é inevitável em situações como essa. Só que é uma comparação que ela não é justa no sentido de que eu tenho uma empresa que investe há 25 anos de forma muito intensa e outra que nesses mesmos 25 anos não investia nada. E degradou ainda, né? E degradou por 25 anos, degradou. Isso, então assim, a defasagem é de 50 anos. Exato. Se você fizer o somatório de diferença, enquanto um sobe, o outro desce, 50 anos. Então, Aí eu fiz uma pergunta que não está na mesa da Federação, né? Para o primeiro presidente da CE Equatorial aqui no Rio Grande do Sul, eu perguntei para ele, né? E era ali, olha, o encerramento do primeiro ano, né, de gestão da CE Equatorial. Eu perguntei para ele, com vários problemas, né? Muita reclamação da população ainda, e ele disse, olha, a gente vai demorar 5 anos para começar a oferecer um serviço com uma qualidade aceitável para nós e para a população. 5 anos, ele falou. Isso de uma forma muito transparente e acho que não de uma forma tão direta e didática como o senhor fez agora, né, em poucos minutos. Né, ele citou muitos números, enfim, mas não é o discurso, né, a realidade era a mesma. Né? Ele disse, olha, a gente tem uma defasagem de 50 anos e a gente não resolve isso em 2 anos, apesar do alto investimento. Esses 5 anos, agora que a gente está quase completando 4 anos, né, então, de privatização da CE,
Ele se mantém os 5 anos? Esse é um desafio muito grande que a gente tem. A rede elétrica, o nosso sistema elétrico hoje, nós já estamos no 4º ano, né? Nós privatizou em julho de 21, em julho de 25 agora vão completar 4 anos, então a gente está completando o 4º ano. O passivo que existe é muito grande. Eu gosto de dar um número que ele é facilmente percebido pelas pessoas. A CE Equatorial hoje tem na sua base de ativo 800 mil postes. 500 mil são de madeira. E estão... Hoje? Hoje. No primeiro ano de concessão era 90%, né? É isso? Hoje está na casa de 70%. Isso ficou na minha memória, né? 90% então, dos 800 mil postes eram de madeira. A gente vem trocando. Poste de madeira é um problema? Não, a princípio não, porque madeira é isolante, aquela coisa toda, mas o problema é a degradação do poste. Claro. Muitos desses postes nas áreas rurais do Rio Grande do Sul, você conhece bem, o Rio Grande do Sul é conhecido nacionalmente pela produção de arroz que tem, e são em áreas alagadas, com levantes e tudo mais. Imagina um poste de madeira, 40 anos, sem tratamento dentro d'água. Imagina. Então, o que acontece? E quando acontece um temporal ou uma chuva mesmo, cai tudo. Aqui em Porto Alegre, cai. Cai e é contra isso que a gente está correndo. Porque... Então, agora está 70% ainda são postes de madeira. São. Quando é que vai trocar todos? Qual é a projeção de vocês? Nós já temos um plano de troca de todos esses postes, ele já vem rodando. Isso é uma questão também muito importante. A gente tem um critério de troca de postes, porque hoje o afã pela troca do poste de madeira é muito grande. Então, todo mundo liga e fala assim, eu preciso que troque na frente da minha casa. Cara, nós temos 500 mil para trocar. Então, claro, tem poste para trocar aonde nós formos. Mas, para não ser um trabalho, e nós não podemos trabalhar de forma irresponsável, para não ser um trabalho aleatório, nós temos critérios. O primeiro deles é segurança, o segundo deles é técnico. Então, assim... Nós vamos trocar onde? Nós vamos trocar primeiro naquele poste que tem um esforço mecânico aplicado a ele, porque o risco de queda é maior. O que é um poste que tem esforço mecânico aplicado? É um poste onde a rede faz um ângulo, é um poste que tem um transformador ou um equipamento instalado. Então, a gente tem um critério. Quando troca troca de toda a quadra ou não necessariamente? Depende, não necessariamente. A depender se a gente está fazendo um plano de troca programado, normalmente a gente troca isso que eu estou te falando. Vai ter os postes que têm um esforço maior, nós vamos trocar eles, e o poste que tem um esforço menor, a gente vai deixar para um segundo momento. Claro. Então, nesse critério de urgência, né, em segurança. Exatamente. Então, nesse plano que a gente tem, nós prevemos aí cerca de 10 anos para trocar tudo. 10 anos, Se você pegar a nossa Curmã aqui do lado, ainda hoje, depois de 25 anos, ainda tem pó de madeira. Ainda tem. Ainda tem. Então, ainda existe um plano de troca lá. Nós estamos correndo contra o tempo, e nós estamos falando de 10 anos aqui no ambiente urbano e tudo mais. Redes rurais, elas ainda vão ficar até mais tempo que isso. Mas enquanto o poste também estiver bom, não precisa sim, trocar. E nós estamos sempre inspecionando. Anualmente a gente inspeciona a nossa rede para identificar se tem problema. Então, a cada ciclo a gente percorre toda a rede para poder ver. E se a gente identifica poste que degradou e precisa trocar, nós vamos trocar. Mas o plano para varrer tudo, a gente ainda vai um bom tempo aqui. Vamos falar um pouco agora da questão de pessoal, né? A CE foi muito acusada ali nessas crises com temporais e tal, que tinha pouco pessoal e que tinha feito um programa de demissões muito rápido, né? Até porque essa mão de obra ela é muito especializada e muito valorizada hoje, né? Sim. Porque difícil de contratar encontrar. um eletricista em casa é difícil de encontrar. É difícil, né? É difícil. E é uma mão de obra muito cara. Então imagina para uma empresa que precisa dezenas, centenas de eletricistas. Por isso que vocês têm, inclusive, um plano de formação, né, técnica, inclusive de eletricistas mulheres, o que é muito bem-vindo. Mas, enfim, como é que foi essa troca? Realmente a CE errou lá no começo, fez um plano de demissões muito rápido, sem ter ainda quem colocar no lugar, e como é que está hoje? Vamos lá. É importante essa pergunta para a gente desmistificar, porque assim, tem algumas coisas que elas aparecerem e surgirem em algum momento e ela vai se consolidando e virando verdade, né? E hoje o que tem de especialista em rede social, engenheiro hoje elétrico, tem especialista de tudo, jornalista, né? médicos, advogados. Todo mundo é especialista em tudo, né? Então, mas assim, só resgatar um pouquinho para engatar nessa resposta. Vamos lembrar que a Equatorial, quando chegou aqui, a CE devia 5 bilhões de reais para o Estado. Ela era uma empresa que não recolhia nem ICMS. Nada. E vamos fazer um segundo ponto aqui que é interessante, no mínimo, para a gente refletir.
quando essa concessão foi a mercado para ser privatizada, nenhum grupo do setor elétrico brasileiro se interessou pela aquisição. Ninguém queria ficar com a CE. Nem mesmo a RGE aqui do lado, a CPFL, que é o grupo que teria a maior sinergia de operação, concorda? Então, assim, não teve interesse. Por quê? Porque quando você olhava para dentro da CE estatal, por conta daquilo que eu falei lá atrás, de que tudo migrou para ela, o passivo é gigantesco. Tinha problemas de déficit, tinha passivos com o Estado, tributário, fiscal, um monte de coisa. O Grupo Equatorial adquire, acredita nisso, acredita na capacidade. O Grupo Equatorial é um grupo reconhecido no setor elétrico como um grupo que faz essa transformação. Tem experiência nisso, nisso, experiência, né? Em comprar empresas que estão degradadas e transformá-las. Então, esse é o motivo pelo qual o Grupo Equatorial entra, principalmente. O grupo chega aqui... É uma fama interessante, né, do Sim, Grupo Equatorial. sim. É como eu ganhei fama de ser especialista em gerenciamento de crise, viu? Aí só me chamam para isso. Para gerenciar a crise. As pessoas chamam a gente para aquilo que a gente é reconhecido, né? Então, a gente chega, tem essa dívida, equacionamos a dívida com o governo do Estado, estamos pagando essa dívida, Para falar de ICMS, quanto que a CE Equatorial pagou de ICMS aí nesses 4 anos? Chegando por ano, mais ou menos. Nós pagamos aproximadamente 100 milhões de reais por ano de ICMS. 100 milhões por ano. Não, desculpa. Não, 100 milhões por mês. Por mês. Nós pagamos 1 bilhão e 200 por ano. 1 bi e 200 milhões por ano. 100 milhões por mês e mais uma parcela do passivo, que a gente adquiriu. Então, o passivo foi parcelado. Então, nós pagamos 100 milhões o corrente, que é o mensal, mais essa parcela do passivo. Isso é muito dinheiro, tá? Uma folha de pagamento do governo do Estado, acho que está 1 bilhão e 800, 2 bilhões, certo? Então, assim, é quase uma folha de pagamentos dos servidores. Então, essa empresa... É aí, eu contei essa... Porque esse é o retrato financeiro da CE quando a empresa chega aqui. Claro. E aí, o grupo, dentro de um processo de privatização, ofereceu um plano de demissão voluntária. E é importante essa palavra voluntário, porque o Grupo Equatorial não desligou ninguém. As pessoas não quiseram permanecer na iniciativa privada, aderiram ao programa e ninguém, não tem como segurar quem não quer trabalhar com a gente. Sim. E essas pessoas... Não daria para... Não, metade aqui fica mais um tempo. As pessoas escolheram sair. Não tem como. Então, assim, as pessoas escolheram sair, não quiseram ficar. E diante desse... E quando... Quantos saíram? Saíram 998, para ser exato. 1.000 pessoas. 1.000 pessoas aqui arredondando, que foram as pessoas que pediram para sair. De diferentes regiões do estado, da área de concessão, diversos municípios. Só que o detalhe é o seguinte, a CE, enquanto estatal, já trabalhava com mão de obra terceirizada. As pessoas que saíram foram, a grande maioria das 1.000 pessoas, quadro administrativo. E vamos lembrar, né? A CE era uma empresa única. O Grupo Equatorial, ele reúne uma estrutura de grupo que dá o suporte. Então, eu tenho uma estrutura no Grupo Equatorial jurídica, eu tenho uma estrutura contábil, Então, quando você é uma empresa única, você tem que ter toda a estrutura. Quando você é uma empresa pertencente a um grupo ligado a uma holding, existe sinergia de atividades que você consegue capturar. Claro. Então, isso foi capturado, até porque isso é benefício para o próprio cliente, porque isso é revertido na forma de redução tarifária. Capturamos essa eficiência, isso é captura de eficiência, mas toda a mão de obra terceirizada, trabalhando na rede elétrica, ela foi mantida. A gente manteve, exceto o pessoal primarizado que quis sair, que aderiu ao PDV. E o fato é que a gente amplia, por todos os investimentos que a gente precisa fazer, a gente sai da casa de 4.500 empregados que tinha na CE estatal, força de trabalho com terceirizado, e hoje a gente tem mais de 7.000 para poder fazer frente a todos os investimentos que nós temos. Então, hoje, a gente tem muito mais equipe hoje trabalhando dentro da nossa área de concessão do que tínhamos no passado. A pronta resposta é muito mais rápida. Nós falamos aqui daquele temporal de janeiro que pessoas ficaram aqui 15, 17 dias sem energia. Os piores casos. Foi os piores casos. Naquele evento, nós restabelecemos, nas primeiras 24 horas, 44% da população afetada. Esse é um número que a gente acompanha. Com todo aquilo que a gente aprendeu ao longo de 24, melhorando o nosso plano de contingência, o nosso plano de crise, tudo,
No último temporal de dezembro agora, nós restabelecemos 92% das pessoas nas primeiras 24 horas. Então, é uma evolução que a gente tem conseguido performar dentro da CE, melhorando o processo, capacitando pessoas, capacitando equipes. Um trabalho que a gente fez também muito forte foi a melhoria da comunicação com a população. A gente, lá atrás, a CE, nós pecamos nesse aspecto, no sentido de uma empresa que mais se fechou. E a ideia, lá em janeiro, quando surge a questão das coletivas, não, peraí, o que a gente pauta é o relacionamento transparente e sincero com o pessoal, com toda a população. Então, eu lhe mandei, inclusive, um WhatsApp, né? Eu disse, olha, o senhor tem que ir para a linha de frente. O que a imprensa quer, a população é informação. E aí, quando a gente tomou aquela decisão, a gente aproximou muito mais e com isso a gente tem atuado de uma forma muito mais transparente. Hoje, tem uma medida que foi tomada e que eu quero até saber se ela continua, que também foi, que eu quero até saber de uma empresa transparente. Então, antes, quando o usuário, né, ficava sem luz em casa, ele perguntava lá pelos meios de comunicação da empresa, né, em quanto tempo voltaria. E a CE devolvia uma resposta com uma estimativa, às vezes em horas, às vezes em dias. Quando a Equatorial assume, ela nota que isso era um chute, né? Porque é muito complexo fazer esse tipo de cálculo. Fazer essa previsão. Quando a equipe vai lá, bom, aí tu começa a ter, talvez, né, uma ideia de quando. Mas mesmo assim, tem muitas variáveis, né? Quem conhece o setor sabe disso. Então, você passa a se comunicar com a população dizendo, recebemos o seu pedido, estamos verificando, e não sabemos quando é que vai voltar. Né? Não era bem essa mensagem, mas era essa ideia que passava, que é de uma forma transparente. E as pessoas ficaram indignadas, né? Como assim? Como assim eu não tenho uma previsão de quando vai voltar? Não tem uma previsão, mas aquela previsão que era dada antes, ela não era realista. Né? Mas é um pouco o jeito de comunicar também, né? De explicar. Então eu passei, olha, eu lembro de vários programas eu falar sobre isso. Olha, a gente quer uma previsão irreal, ou que é algo que saber que a empresa está trabalhando e que interessa para a própria empresa restabelecer no menor tempo possível. O que a gente tem tentado trabalhar, e estamos trabalhando muito, eu acho que é resgatar a confiança. Isso. A gente precisa confiar. A CE hoje, né, tem lá mais 7 mil profissionais trabalhando, o quadro próprio hoje é em torno de 1.000 colaboradores. E a gente tem lá gaúchos trabalhando para gaúchos, é uma empresa de gaúcho. Riberto, você está aqui, você é do interior? Sim, eu sou do interior de São Paulo, sou paulista, vim para cá, sou apaixonado pelo setor e a gente está... Já toma chimarrão? Já tomo chimarrão. Então é gaúcho. O pessoal me ensinou lá na empresa a tomar chimarrão. Então, assim, a gente está trabalhando, a gente precisa confiar nesse trabalho. Isso. São pessoas altamente capacitadas, o time CE é um time altamente capacitado em termos de setor elétrico, de conhecimento do que fazer. E vive um desafio hercúleo sobre o aspecto daquilo que tem na mão para trabalhar, que é esse sistema elétrico degradado que está aí. Então, a gente tem trabalhado muito. Essa história da previsão é muito interessante porque ela varia de pessoa para pessoa. Eu cheguei a conversar com pessoas já que falam assim, não tem problema, a CE dava um horário. Vocês têm que dar um horário. Se esse horário não se concretizar, você dá outro. Falei, gente, mas qual é o sentido, né? Qual é o sentido de eu te falar... Olha, vai voltar hoje às 18 horas e quando chegar às 17h55 eu falo, ó, não deu, vai ser amanhã às 2h. Aí chega amanhã às 2h eu falo, ó, vai ser depois da manhã às 4h. Então, o que a gente tem feito? Quando nós temos uma estimativa firme, nós vamos e falamos para o cliente, falar, olha, vai ser tal hora. E da hora que falta energia até a hora que uma equipe chega no local para ver o que aconteceu, é um tempo que nós não conseguimos dar uma previsão, porque a gente não sabe o que vai encontrar lá. Claro. Eu posso ser deslocado, você pode reclamar para nós hoje de falta de energia na sua casa, eu chego lá, é um conector que rompeu, em 10 minutos nós vamos resolver. Só que se eu chegar lá e tiver uma árvore caída, que ao cair derrubou 2 postes, o tempo já não é mais o mesmo. Então, é essa dificuldade da previsibilidade que nós estamos calibrando isso. O nosso sistema de operação, que é legado da CE também, estatal, ele não permitia essa previsão com essa grau de assertividade. Hoje, nós migramos de sistema de operação, estamos incorporando inteligência artificial
para poder, com base no histórico, com base no tipo de problema, conseguirmos dar uma previsão mais assertiva. Então isso também está melhorando. Isso está no forno também, nós estamos trabalhando, homologando para a gente chegar nessa condição de dar uma previsibilidade maior. O que as maior. pessoas querem muito e elas ficam mais tranquilas é quando a equipe da CE chega. Ah, sim. Não, teve um caso de um conhecido meu, um técnico de informática, que me atende na minha casa, e ele mora numa região muito distante aqui de Porto Alegre, né? E ele sabe disso. Ele, olha, aqui é muito difícil de chegar. E aí, eu usei muito a comunicação da CE para passar nesse pedido, olha, esse aqui está há 5 dias, há uma semana, sem energia. E o que ele queria saber é quando é que a equipe da CE chegaria lá para ver o problema. E mesmo nesses últimos temporais, assim, a equipe da CE, que antes demorava uma semana para chegar lá, ela no primeiro dia já chegava num ponto remoto da Zona Sul de Porto Alegre. E aí ele ficava tranquilo, ele disse, a equipe da CE está aqui e está trabalhando. E teve uma ou outra ocasião que demorou 2 ou 3 dias, porque o problema era muito sério. Mas aí ele estava tranquilo, porque a equipe estava lá. Então, acho que essa resposta, o quanto esse tempo de resposta das equipes da CE chegarem nos locais, melhorou, presidente? Nós saímos assim, de números assustadores, que tempo médio de atendimento muito elevado, muito elevado. E hoje a gente pratica tempo médio, né, na casa de 3, 4 horas. Tem gente que está esperando mais, porque é tempo médio, e tem gente esperando muito menos. Isso também você tem que abrir em urbano e rural. Claro. Zona rural demora mais, zona urbana a gente atende mais rápido. Mas já melhorou muito. Mas a gente já melhorou bastante. E hoje a gente não atende ocorrências em 24 horas, 6% aproximadamente do total. Então, e só para você ter uma ideia, a gente recebe algo em torno de 1.000 chamados dia. 1.000 chamados dia? Na concessão como um todo. Em todos os municípios. Número. São quantos municípios? São 62 municípios. 72 municípios. Mas é bastante 72. coisa. Então, esses 72 municípios é essa nossa performance média que eu estou te falando. Mas o foco é esse, o foco é a gente investir muito, trabalhar bastante, ampliamos a capacidade de equipes para poder fazer frente ao desafio que a gente tem e o plano estruturante de investimento para poder tornar essa rede elétrica mais resiliente a temporais, mais fortes, postes mais reforçados. Vamos também, falar em seguida sobre essas defeito. Questões, esses fenômenos naturais, né, que são mais de 40 aí nos últimos meses, sobre os investimentos depois do intervalo. Mas eu cortei uma resposta sua que é importante e eu queria que o senhor fosse, né, o tanto sucinto quanto possível, que é lá naquela resposta do ex-presidente da CE Equatorial aqui, que ele disse que a empresa levaria 5 anos para ficar em condições, né, mínimas internas de atendimento à população. Isso se mantém ou com os eventos climáticos do ano passado teve alguma mudança? O prazo se mantém, 5 anos, a gente sempre falou que é um tempo que é necessário de investimento para esse investimento começar a mostrar a sua organizar eficiência. A casa. O ano do passado a gente precisa fazer um parênteses. Eu diria não é nem um ano, é 1 ano e meio. Porque de agosto de 23 a dezembro de 24, nós praticamente estivemos debruçados em cima de recorrências. Nós tivemos que construir rede, destrói, constrói de novo, destrói. Então, nós deveríamos estar fazendo investimentos em muitos outros locais e toda a nossa força de trabalho estava voltada para o atendimento emergencial. Ficaram apagando incêndios. Ficamos apagando incêndios. Quantos eventos climáticos vocês enfrentaram de médio a grande porte? E não é um dado nosso, isso é dado do Instituto de Meteorologia, que nos suportam com informações. O ano de 23 foram 26 eventos climáticos, sendo que a grande maioria deles no segundo semestre. Então, e no ano de 24 foram 14, sendo que o mais sério, sem dúvida nenhuma, o de maio, que teve todo o alagamento então foram aqui de 40 eventos climáticos fortes, considerados que atingiram severos, muito a rede da Serra. Considerados severos. Agora, a estabilidade da rede, ela foi resolvida com uma intervenção forte da empresa, né, que nem durou tanto tempo. Então, isso está acontecendo em vários locais. Sim, nós estamos trabalhando hoje na área de concessão toda, não é só Porto Alegre, em todos os municípios. A gente acompanha indicadores de desempenho por município, então nós temos isso, a gente verifica isso. E hoje, para você ter uma ideia, né, nos últimos anos de CE estatal, o investimento médio era de 150 milhões de reais ano. É o que a gente praticamente arrecada de ICMS hoje.
o investimento anual da CE estatal. Hoje nós estamos investindo na casa de 1,2 bi ano. 10 vezes mais. Quase 10 vezes mais o volume de investimento. Por que isso? Porque a gente está atrasado para remover um passivo que existe nessa rede, porque nós precisamos estar à frente do desenvolvimento, porque energia elétrica é um vetor de desenvolvimento e a gente precisa estar à frente. E hoje a CE está atrás, então a gente tem que correr para passar à frente do desenvolvimento e poder permitir que o Estado também cresça e a gente ser vetor de desenvolvimento. Então, aqueles 5 anos para o atendimento começar a entrar numa normalidade, ele virou 6 anos e meio? 6 anos e meio, se a gente descontar esse 1 ano e meio aí. Contando de 21, 27, primeiro semestre de 28 é o target que a gente tem para que a população... Não é que tudo vai estar resolvido. Esse é o ponto. Não está tudo resolvido até lá e também não é que nós não vamos fazer nada até lá. Claro. A melhoria, como você comentou, e a gente tem recebido feedbacks muito positivos nesse sentido, da percepção. Claro que tem muita crítica ainda, a gente sabe que tem muita coisa por fazer ainda, estamos trabalhando nisso, mas... A percepção de melhoria ela tem que acontecer gradativamente. Claro. Lá na frente nós vamos estar numa condição de equilíbrio e poder trabalhar dentro de um planejamento já sem passivo. Está recebendo hoje aqui no Poder RS o presidente da CE Equatorial, Riberto Barbaneira. A gente vai fazer um breve intervalo para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver o BRS em defesa da advocacia e da cidadania. Já voltamos. Procurando uma consulta médica gratuita? Venha para o Centro de Especialidades da Medicina Ubra. Aqui você encontra atendimento humanizado, uma clínica novinha e marca sua consulta em diversas especialidades. É isso mesmo, as consultas são presenciais e você garante o melhor atendimento médico em várias especialidades. Agende agora mesmo a sua consulta, as vagas são limitadas. Consultas presenciais gratuitas é no Centro de Especialidades da Medicina Ubra. Esperamos por você na Avenida Farroupilha, 8001, prédio 59, na Ubra, em Canoas. Ou agende sua consulta pelo WhatsApp 5192750377. Anotou? 5192750377. Aqualocos no inverno e no verão. Aqui não tem tempo ruim, tudo é alegria. Curtir o dia numa boa com toda a família. Aqualocos é pura diversão. Faça chuva ou faça sol, no inverno e no verão. É Aqualocos, yeah. O Poder RS está de volta para a BRDE, crédito para inovar e desenvolver o ABRS em defesa da advocacia e da cidadania. Vinhos do Mundo, que tem mais de 1000 rótulos em espumantes e vinhos para a sua adega. E Grupo PS, que está lançando o Marco Life Complex, um novo tempo no litoral norte, em Capão da Canoa. A gente também sempre fala em nome de Ubra. O vestibular 2025 ainda está on. Estou recebendo aqui, com muita honra, o presidente da CE Equatorial, Riberto Barbaneira, pela primeira vez nos estúdios do Poder RS. E eu já quero perguntar, a gente conversou muito no primeiro bloco, vamos direto agora no segundo, que temos mais 10 minutos. Eu quero saber se esse é o maior desafio da sua carreira, que tem vários, né, no currículo. Sim, tem bastante no currículo, mas em 42 anos eu tenho falado isso de forma recorrente, é o maior desafio. O que eu vivenciei em termos de transformação da empresa, da necessidade de transformar, e o que nós vivenciamos dentro da CE em conjunto lá em maio do ano passado, que assolou todo aqui o estado, né? Foi algo inimaginável. Nós pensamos a distribuidora e vivemos a distribuidora de energia como aquele que você dá problema, falta energia, você trabalha para recuperar e faz as obras de sustentação. Aquele maio não, aquele maio a gente viveu dentro do nosso centro de operação situações de tomada de decisão onde as pessoas estavam dentro d'água, o corpo de bombeiros, os socorristas entrando para tirar essas pessoas, tomando choque elétrico, porque água e energia elétrica não combina, ligando para a gente,
desliga a rede porque as pessoas estão tomando choque e nós tendo que tomar uma decisão de, à distância, desligar a rede, só que eu estou desligando a rede que também atende um hospital que estava recebendo pessoas resgatadas. Então, isso fez com que nós tivéssemos que fazer obras de curtíssimo prazo, emergencial, colocar a equipe de obras para trabalhar, para fazer uma rede isolada para o hospital, para poder desligar a outra, enquanto nós tínhamos caminhões dentro d'água, tirando pessoas de dentro d'água, ajudando no socorro também. Então, foi uma operação assim de 60 dias que ficou marcado para a carreira e, sem dúvida alguma, nada maior que esse desafio enfrentado até hoje. E a sede nova da CE foi totalmente inundada. Bem lembrado, a nossa sede foi totalmente inundada. Nós tivemos que desligar esse centro de operação numa sexta-feira de noite e mudar para um coworking, um espaço de data center ali na região do Moinhos, para poder erguer novamente o centro de operação e continuar operando. E que não tinha a mesma estrutura, né? E não tinha a mesma estrutura. Eu visitei lá, assim, tudo acompanhado por telas, né? Tudo de forma online. Agora, quando se perde isso, como é que monta num outro lugar? Nós tivemos que fazer uma operação em contingência, assim, recorde, nunca feita. Tivemos que enfrentar o problema da rede subterrânea no centro histórico, que ficou totalmente embaixo d'água. E ali a gente teve que fazer uma operação de seccionar essa rede, correndo um risco enorme da rede não estar equilibrada e isso queimar todos os aparelhos. E a gente teve que, foi pela primeira vez que isso foi feito, e a gente teve E não tinha histórico, não tinha histórico para fazer. Nós tivemos que entrar nas galerias e serrar mais de 300 cabos, porque eles não eram apropriados eles não tinham um conector, porque isso é da década de 40, essa rede, e agora a gente reconectou já com um conector, deixando preparado para que, se essa operação tiver que ser refeita, nós fazemos ela agora de uma forma muito prática, mas não era essa a realidade. Então foi assim uma experiência que eu não acredito que na minha vida profissional eu vá viver outra parecida, não. Tomara que não viva. Tomara que não. E essa, sem dúvida nenhuma, acho que eu passo pela minha carreira como essa sendo o grande marco da minha trajetória. A gente está muito acostumado a ver, né, a população saudar os bombeiros, né, que se tornam heróis nesse tipo, né, de acontecimento, de tragédia, os policiais militares, os nossos brigadianos, mas acho que cabe aqui também uma homenagem, né, aos técnicos, aos eletricistas da Sem CE. dúvida. E a gente viu isso quando vieram, né, de outros estados, chegaram aqui pelo aeroporto, né, na base aérea de Canoas, né, vieram de tudo que é jeito, de carro, de viatura, enfim, vieram, e eu vi as pessoas aplaudir, né, os técnicos da CE que chegaram aqui. Nós recebemos muitos vídeos assim, vídeos feitos por pessoas, né, pelas pessoas quando o veículo da CE chegava. Eu estava presencialmente no centro histórico, acompanhando de madrugada toda a recomposição do centro, e eu vi a reação das pessoas quando nós ligamos a parte seca do centro histórico, a parte alta, e acenderam os prédios, a reação das pessoas, gritando, batendo palma. É prazeroso, faz sentido. Aquilo faz valer a pena o sacrifício e a trajetória que a gente tem, sem dúvida nenhuma. Com certeza. Quem é o seu maior crítico entre as autoridades gaúchas? Não fica em cima do muro. É o prefeito Sebastião Melo? Não, na verdade, não que ele seja o maior crítico, eu entendo o prefeito Sebastião Melo, a gente tem uma relação... É quem mais cobra, então, secretorial? Ele cobra, mas vamos lá, é quem mais cobra e eu acho que ele... Mas ele tem uma coisa muito honesta, que ele cobra entre quatro paredes numa reunião e cobra fora também. E ele cobra coisas que nos desafiam a melhorar. A gente tem, como eu falei, a CE tem problemas ainda, nós não resolvemos todos os problemas da CE. O prefeito Sebastião Melo é um crítico, mas é um crítico transparente, é aquela pessoa que fala para você onde você precisa melhorar. E isso propositivo também. Propositivo. E se coloca ao lado, né? Se coloca ao lado. E isso nos coloca numa condição de estamos sendo desafiados, vamos fazer melhor. Nós podemos, vamos lá. Tem então, como resolver essa gambiarra construtiva, de fios que a gente tem em Porto Alegre? Que não foi feito agora, viu, pessoal? Não foi feito neste ano, no último. É uma construção de décadas e agora está desse jeito. Também não é apertar um botão para resolver. O que dá para fazer, em quanto tempo dá para melhorar isso? A gente tem E não é um problema só da CE Equatorial também. A gente tem tido uma discussão exatamente nesse sentido, é uma conversa que a gente tem se colocado à disposição para debater, para conversar e encaminhar a solução. Não é só debater e não acontecer nada, encaminhar a solução.
A CE, e eu tenho colocado isso de forma bastante transparente, a CE, sem dúvida alguma, é parte desse processo. Mas nós não somos os responsáveis únicos pela solução. A gente não tem esse poder. Eu posso discordar da regulamentação que está vigente, mas isso não me dá o direito de descumpri-la. Eu tenho uma regulamentação que rege esse assunto. É a melhor regulamentação? Não. Ela tem falhas? Tem. Como é que a gente supera isso? Cooperando. Porque se a gente ficar apontando o dedo, isso é de um, isso é de outro, isso é de outro, nós não vamos sair do lugar. Então, eu já coloquei isso diversas vezes, aproveito o espaço aqui para reforçar a fala. A gente coloca a CE Equatorial à disposição para contribuir nesse processo, sabendo do nosso papel, mas a gente precisa trazer para a mesa, né, as operadoras que ocupam esses espaços de telefonia, que têm a responsabilidade sobre esses cabos. Sim, a CE Equatorial cede os postes dela. Imagina, né, se a gente tivesse que ter cada concessionária de telefonia os seus postes. Imagina. Como é que ficaria, né, as calçadas e as ruas aqui de qualquer cidade. Então, a cessão do poste pela CE Equatorial para as operadoras é exatamente para aproveitar uma infraestrutura que está lá colocada e tem regras. Bom, e se não cumpre a regra? Se não cumpre a regra, a CE tem o poder de notificar para que elas regularizem. Bom, e se elas não regularizam e eu não tenho o poder de fazer nada? Aí a gente precisa que o Ministério Público tem feito um trabalho nesse sentido conosco. O Ministério Público vem conosco, as teles vêm conosco, as prefeituras, porque não é um problema exclusivo de Porto Alegre. Claro. Isso é um problema Brasil, todo lugar tem. Então, assim, que as prefeituras venham conosco, porque se todos nós sentarmos e colaborarmos, cada um fazendo o seu papel, eu tenho certeza que a gente dá uma resposta para a população. E tem que começar. E aos poucos isso vai ser resolvido e vai melhorando. Se parar de piorar, também já ajuda. Já evolui, já ajuda. Mas a gente faz algum mutirão uma vez por semana. A velocidade com que você tira é menor do que a velocidade que se instala. Claro. Hoje eu tenho uma série de operações. Hoje eu tenho mais de 150 ocupantes cadastrados na CE para poder ocupar postes. E 150. Tem mais uma leva que não é cadastrado. É tudo sem autorização e a gente não sabe nem quem é que está colocando isso. Então, é por isso que a gente precisa de Ministério Público, a gente precisa de Prefeitura, CE e operadoras de telefonia. Para mim, a solução desse problema para atender a população e que precisa ser resolvido, a gente entende isso, mas a gente não pode imaginar que tudo isso possa ser depositado na conta da CE para resolver sozinha. Eu tenho um problema enorme com a rede elétrica, que essa é a minha responsabilidade. Claro. Essa outra... E é isso que merece o investimento. E isso precisa do meu investimento. Não, e é onde eu não posso nem investir na rede de telefonia, porque eu não tenho... Isso é uma concessão, eu sou uma empresa privada, mas eu atendo a uma concessão. Então, eu não quero perder muito tempo com uma pergunta que eu vou lhe fazer, então, resposta rápida, tá? Tem uma lei demagógica que foi aprovada em Porto Alegre, obrigando a CE Equatorial a enterrar todos os fios. Isso é possível? Possível sob o aspecto técnico da tecnologia disponível Viável economicamente? Não é. Então, e assim, a gente fala lá em janeiro... E nem é uma decisão da empresa também. E não é. Lá em janeiro de 24, caiu 3 mil árvores aqui, caiu muito poste, a solução é a rede subterrânea para tudo. Quando chegou em maio, veio a inundação, parte mais prejudicada de maio foi o centro histórico, onde a rede é subterrânea. Então, eu costumo dizer o seguinte, para cada problema, a engenharia tem uma solução econômica e viável para ser feita. Então, não é tudo rede subterrânea, não é tudo rede aérea. É a melhor solução tecnológica para cada caso. Com certeza. E se a gente fizer isso bem feito, o problema fica resolvido. Infelizmente, a gente está no minuto final aqui, mas é a primeira vinda sua de várias. Eu também posso ir lá conversar com o senhor e ver como é que está agora, né? Conhecer a sede lá. A sede nova, né? Já era uma sede nova, foi atingida, virou uma sede mais nova ainda. Mas eu queria que o senhor usasse o minuto final para falar diretamente com o cidadão, que ainda sofre um pouco, né, eventualmente com a falta de luz, e queria que o senhor dissesse aonde que esta empresa, né, que o Grupo Equatorial, que teve muita coragem, eu digo a mesma coisa para o nosso presidente aqui da Ubra,
Ele assumiu algo que ninguém queria. Iriam fatiar a Ubra, que tinha uma dívida de 12 bilhões de reais, que parecia ser impagável. Ele teve a coragem, o presidente Carlos Melchior, de assumir isto e já resolveu. Em 2 anos, pagou, negociou esta dívida. E a Ubra está, agora, depois de um tempo, de 2, 3 anos, ressurgindo. Isso também vai acontecer com a CE? Isso também vai acontecer com a CE. Agradecimentos finais aqui a você pelo convite. Fica o compromisso de voltar, fica o convite para que você vá lá e façamos isso lá, essa entrevista lá. Vai ser um prazer recebê-lo, Orestes, pela aproximação e tudo mais. E a sua equipe me atende aqui praticamente toda semana, tá? Então, assim, os técnicos estão sempre aqui. Bom saber. E a população gaúcha, o reforço aqui do nosso compromisso em prestar o melhor serviço. Sabemos das falhas que a CE tem, sabemos do trabalho que tem que ser feito, esse trabalho vem sendo feito e nós vamos continuar trabalhando muito. Reforçando aqui o compromisso que a CE é uma empresa onde trabalham gaúchos para a população gaúcha fazendo o seu melhor todo dia e nós vamos continuar trabalhando muito. Tem um longo caminho a percorrer ainda, passamos por inúmeras adversidades no ano de 2024, essas adversidades dão mostra, ainda bem, graças a Deus, que não serão iguais em 2025, poderemos trabalhar de uma outra maneira, mais eficiente, mais eficaz e com isso continuar melhorando a qualidade do serviço que prestamos a toda a população. Obrigado. Riberto Barbaneira, diretor-presidente da CE Equatorial, parabéns pelo trabalho até agora, siga firme, que vai dar certo. Já está dando. Já está dando. Muito obrigado e a gente agradece demais por esse reconhecimento. Vamos em frente. O Grupo PS apresenta o Marco Business Center dentro do complexo integrativo que possui 6 empreendimentos totalmente conectados. Um projeto que reúne offices e consultórios no endereço mais desejado de Capão da Canoa, junto ao acesso à cidade e em meio a um eixo de comércio, saúde, educação e serviços. Uma torre moderna e inovadora, pensada para a comodidade de profissionais e seus clientes. São 249 unidades modulares de 36 a 824 metros quadrados que fazem do Marco Business Center o empreendimento comercial mais imponente da cidade. Totalmente conectado às facilidades do mall, a conveniência do maior estacionamento rotativo do litoral com 699 vagas e é o hospital mais completo da região. Esse é o Marco Business Center, um novo capítulo para o litoral, um marco para Capão da Canoa. Não fique de fora desse sucesso, procure agora o seu corretor. Vamos lá, pessoal, espero que tenham gostado, que tenha sido um programa esclarecedor. Aqui a gente não está aqui para fazer, populismo, demagogia, A gente está aqui para explicar o que realmente está acontecendo de uma forma séria e responsável. Espero que tenha ficado muito claro para vocês quais são os planos aqui do Grupo CE Equatorial, que faz parte das nossas vidas. O Poder RS de hoje fica por aqui, agradecendo sempre o apoio do BRDE, crédito para inovar e desenvolver. Tenham todos uma boa noite e fiquem bem.